Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Paz do Senhor a todos. Deus abençoe nossa noite, no qual esse vídeo aí está sendo gravado aqui para o canal EBD Ponto Simplificada, né? Então, uma boa noite, um bom dia, boa tarde, né? De acordo aí com você do outro lado no qual for assistir esse vídeo, né? Voltado aí para Escola Bíblica Dominical, qual vamos aí dar hoje duas lições, no qual se encontra aí, né? É atrasada. Então hoje nós vamos ficar em dia, né? Porque é o mínimo que podemos aí fazer por você que é inscrito aí no canal, por você que acompanha, que gosta aí dos nossos estudos aí no canal EBD Ponto Simplificado. Desde já eu peço aí que você também venha se inscrever para que mais estudos, né, como esse aqui venha chegar aí até conforto do seu lar, né? Então, a paz do Senhor a todos, mais uma vez, né? Uma boa noite. E nós vamos aqui começar hoje pela lição de número 4, né, da revista da Escola Bíblica Dominical, que tem um tema: Jesus, o pão da vida, né? Jesus, o pão da vida. O texto áureo, vamos dizer: eu sou o pão da vida. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48, né? Então toda essa lição vai estar ali baseada, né, no Evangelho de João, capítulo 6. Amém? Vamos aqui dar procedimento, estudo aqui, que vai dizer a verdade prática. Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano, né? Então, a verdade prática aqui vai estar sendo um complemento, né, do que no capítulo 6 do versículo 48 que a gente acabou de ler, né? Jesus Cristo, ele próprio, assumindo para si próprio que ele é o pão da vida, né? Eu sou o pão da vida. Então, a verdade prática já dando mais uma afirmação e mais uma informação, que ele é o pão da vida que, com a finalidade de saciar, alimentar toda a humanidade. Amém? Vamos aqui ler Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 ao 14. Amém? Depois disso, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o mar, da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Uma pergunta, né? Verso 6: mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Verso 11. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam sentados, e igualmente também os peixes, quanto
eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Verso 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Então, a gente vai observar, no decorrer da lição, né, vai estar bastante explicativo. Então, e também é um texto também que já é bastante conhecido aí de todos nós, né? A multiplicação, o milagre dos pães, né? Com havia ali uma grande multidão, desproporcional com a quantidade de pão que tinha e peixe, né? Então, nós vamos observar esse milagre de Jesus, amém? Vamos aqui continuar nessa noite, amém? Estou me aproximando aqui, que eu observei que de longe eu fico afastado, eu fico um pouco longe aí, amém? Verdade, a introdução. O Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. A lição desta semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas acima de tudo refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Então observa que a intenção de Jesus, nós vamos ver também no decorrer da lição, como eu disse, que está bastante explicada aí para todos nós, graças a Deus. Nós vamos ver que a intenção de Jesus não era só fazer o milagre, mas fazer algo a mais profundo por aquela multidão. Mas ele operou de acordo, né, o que a multidão estava pedindo, que era a fome, amém? Vamos lá. Título de número 1 vai dizer: Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação, amém? Subtítulo de número 1: a multiplicação de pães e peixes. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. Vamos lá no verso 9, né? A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos, né? Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 13 ao 21. Também o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30 e 32 ao 44. E também no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 10 ao 19. Amém? No capítulo 6, versículo 1, João começa com a expressão depois disso. Esta frase refere-se aos acontecimentos que se seguiram, as palavras de Jesus dirigidas aos judeus em Jerusalém durante a provável festa da Páscoa mencionada no capítulo 5. Né? Então, uma coisa interessante que chama a nossa atenção, o texto na leitura bíblica em classe no qual a gente leu, ele já começa citando depois disso, né? E fazemos uma pergunta, depois disso o quê? Então dá a entender que algo estava acontecendo antes, né? E no qual a revista que está nos mostrando que no capítulo 5, né, um capítulo antes, né, Jesus estava ali fazendo algo, né, palestrando ali juntamente com os judeus, amém? Subtítulo de número 2, amém? O milagre.
Como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar a multiplicação de pães e peixes nesse capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Por esta razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão composta por homens, mulheres, jovens e crianças que o seguiam. Na sua narrativa, João revela o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia, né? Vamos ver lá no Evangelho de João, capítulo 6, verso 11 ao 13. Assim, o milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos, né? Então, o primeiro assunto aqui, vamos ver que o Evangelho de João destaca bem, né, esse milagre no qual Jesus fez, distinguindo ali dos outros milagres, né, e mostrando, né, que esse milagre no qual Jesus fez ali, né, é um milagre, como está falando aqui, né, da multiplicação de pães e peixes, né, que distingue de outros milagres de cura, né, de libertação. Também vai estar dizendo aqui sobre o poder ilimitado de Jesus. Por essa razão, destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão composta, né, no qual existia homens, mulheres, jovens, né, e crianças, né? Então, um poder sem limites, né? Um poder sem, como podemos assim, uma colocação, né? Sem um milagre, né? Sem limite, um poder sem limite, né? Sem barreiras, né? Amém? Um outro assunto aqui também que eu queria destacar é que na visão de todos ali era um milagre que não poderia, né? Não tinha como acontecer, né? Mas com Jesus presente tudo pode aí acontecer, amém? Subtítulo de número 3, o que vai dizer aqui? Qual era o interesse da multidão, amém? Jesus percebeu que a multidão seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar sua mensagem em Jerusalém. Os líderes religiosos judeus não apenas rejeitavam-no como o Messias, como também procuravam a sua morte. Ao deixar Jerusalém, o Senhor desejou afastar-se para estar sós com os discípulos, mas a presença da multidão frustrou este desejo. Vamos ver no Evangelho de João 6, verso 2. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como filho de Deus. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão que queria mais pão e confrontou-a ao mostrar que buscava apenas alimentar material, ignorando o verdadeiro pão do céu para as suas almas. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27. A situação não é muito diferente hoje em dia, quando muitos se apressam atrás de milagres, mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. Fato, nosso Senhor compreende as necessidades humanas, mas Ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar as almas, né? Então, já deixando bem claro que Jesus sabia, né, o intuito da multidão. No outro dia vieram ali também com o mesmo intuito e Jesus já foi ali bem claro para eles com os seus interesses, amém? Pessoal, não espiritual, no sentido de se render, amém? Vamos aqui, título de número 2. Jesus desafia a fé dos discípulos, né? Por quê? Porque os discípulos também, né,
eles estavam incluídos ali nesse milagre, né? Quanto a multidão, quanto os discípulos, amém? Jesus desafia a fé dos discípulos. Subtítulo de número 1. E Jesus subiu ao monte. Que monte seria este? Não existe uma designação específica para a localização deste monte, tal como em toda a região montanhosa havia algumas elevações de terreno que, embora não fossem particularmente altas, podiam servir como um local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos e à multidão. Assim ele subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. A partir dali, nosso Senhor avistou uma multidão que se dirigia ao seu encontro. Por isso, decidiu testar um dos seus discípulos, Felipe, perguntando-lhe onde compraremos pão para que estes comam. Evangelho de João 6, versos 5 e 6. Todo o relacionamento de Jesus com os seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento, né? Então a gente observa que o primeiro assunto aqui é sobre a geografia do local, né, que poderia não especificamente ser um monte, mas uma parte do local mais alta, né, no qual desse visão de toda a região ali, de tudo que estava acontecendo. E o segundo assunto aqui também que a gente vê importante é que todo o ensinamento de Jesus em torno ali dos seus discípulos ali, né, tinha um porquê, né? Tinha um ensinamento básico, um ensinamento de Jesus, né, para os seus discípulos ali, amém? Vamos aqui para o subtítulo de número 2, o desafio para os discípulos. O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Nesse momento, os discípulos compreenderiam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com esforço humano. O discípulo Felipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade humano, Felipe, colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade de alimentar essa multidão faminta. Evangelho de João, capítulo 6, versos 7 ao 10. Aqui o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. Naquele local não havia comida suficiente nem possibilidade de comprar para satisfazer as necessidades da multidão. O Senhor desafia assim a fé dos discípulos, sempre com o intuito de promover o seu crescimento espiritual. Evangelho de João, capítulo 6, versos 6 ao 14. Né? Então, a gente vê aqui uma espécie de Jesus trabalhando, né? O lado da fé, né? O lado de crer ali dos seus discípulos, né? A gente observa também que gera o quê? Plano de Jesus fazer esse teste, né? Em um cenário, em uma situação que está acontecendo, que aos olhos humanos, né? Era difícil de fazer, né? Praticamente impossibilitado, né, de fazer ali esse milagre da multiplicação dos pães e peixes, né, para quase 5.000 pessoas. Mas Jesus, né, Jesus queria ali passar o quê? Um ensinamento espiritual, né? Assim também em nossas vidas, né, ele nos põe, né, em situações que ao nosso próprio esforço, como está falando aqui também, né, não podemos sair, não podemos fazer nada, mas aguardar com paciência no Senhor. Né? São diversas situações aí, né, que somente o Senhor pode, né, entrar nessa causa ao nosso favor. Amém? E com os discípulos não foi diferente, com nós também, conosco, né, também não vai ser diferente. Subtítulo de número 3. Uma lição de provisão. Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde.
contendo em seu alforje 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. Evangelho de João, capítulo 6, verso 9. Jesus pegou esses pães e peixes, deu graças ao Pai, e por meio das suas mãos realizou um milagre de multiplicação. A quantidade foi tão grande que precisaram buscar alguns cestos para distribuir os pães e os peixes. A multidão e guardar o que restou. Assim todos comeram até se saciar. A lição que tiramos desse episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele, né? Então, o primeiro assunto é que o milagre, né, da multiplicação surgiu com alguém que estava ali no meio, né, e partindo de uma criança, né? Então, tudo surgiu ali através dessa criança que tinha algo ali, né, de necessidade, que ia dar início, né, ao grande milagre de Jesus ali para aquela multidão. Então, também nas nossas vidas não é diferente. O Senhor vê algo, né, para mudar o cenário, mudar a situação, né, e se transformar em algo extraordinário, como está falando aqui. Amém? Eu não estou pedindo, não estou abrindo aqui as referências, porque é uma história aí bastante conhecida de todos nós, amém? Texto de número 3 e último, amém? Jesus, o pão que desceu do céu. Subtítulo de número 1. Qual é o real interesse da multidão? No dia seguinte ao milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme indicado em João 6, 22 e no capítulo 6, verso 24. Ao encontrá-la, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Evangelho de João, capítulo 6, verso 26. O Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Desejava um líder que satisfizesse as suas necessidades materiais. No entanto, para além do pão físico, nosso Senhor queria oferecer-lhes o pão que desceu do céu. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 32 e 33. O povo não percebeu que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha para dar. Nosso Senhor é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. Evangelho de João, capítulo 6, verso 27. Então, no dia seguinte, né, ali na região de Cafarnaum, Jesus Cristo encontra a multidão, né, e é bem claro ali para eles sobre o intuito, né, da multidão, né. E o intuito de Jesus Cristo era outro, né, era ir além, não somente alimentar, né, e assim também nas nossas vidas, o Senhor sempre gosta de ir além do que pensamos, ou até mesmo além do que muitas das vezes limitamos aí o poder de Deus nas nossas vidas, amém? Vamos lá, subtítulo de número 2, o pão do céu. Nem preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois trata-se do próprio Jesus, nosso Senhor. Confirma a sua identidade divina quando diz: eu sou. Há pelo menos 7 declarações somente no Evangelho de João que autenticam essa identidade divina, né? Então, no Evangelho de João, vamos ver aqui 7 identificação de Jesus falando o eu sou, amém? Vamos ver aqui. Número 1, eu sou o pão da vida. Evangelho de João, capítulo 6, verso 35. Também no Evangelho de João, no seu capítulo... Perdão, no Evangelho de João, capítulo 6, verso 35.
ao 51. Também o segundo é Eu sou a luz do mundo, Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, né? Também no capítulo 9, verso 5. A terceira é Eu sou a porta das ovelhas, Evangelho de João, capítulo 10, verso 7 e 9. Amém? A quarta é Eu sou o bom pastor, que também acho que é tema de das lições aí, né? Eu sou o bom pastor, Evangelho de João, capítulo 10, verso 11 ao 14. A quinta, Eu sou a ressurreição e a vida, que também eu acho que é tema de lição aqui, né? Eu sou a ressurreição e a vida, Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. A quinta é Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Evangelho de João 14, verso 6. Sétima e última, Eu sou a videira verdadeira. Evangelho de João, capítulo 15, verso 1 ao 5. Há uma comparação no versículo 32 entre o maná na peregrinação de Israel no deserto, sob a liderança de Moisés, com o verdadeiro pão que desce do céu, ou seja, o próprio Cristo, nosso Senhor, que afirma que quem se alimenta desse pão viverá para sempre. Evangelho de João, capítulo 6, versos 50 e 51. Essa menção que está fazendo lá, né, se encontra ali no livro de Êxodo, capítulo 16, no qual Deus providenciou o maná para o seu povo, mesmo ouvindo as suas murmurações. Assim o próprio Moisés diz para o povo, né? Último subtítulo de número 3, olha o que vai dizer. O que é comer o pão? Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne. Evangelho de João 5:51, verso 51. Mais tarde, o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 24 e 25. De forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhes salvação e vida eterna, fazendo menção ali da sua crucificação. E o primeiro assunto desse subtítulo de número 3 aqui é sobre como podemos dizer assim, sobre a troca de frases, né? Ele passando de ser o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne. E citando ali, né, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 24 e 25, né? Que é ali o tradicional da ceia. E mostrando que quando Cristo morreu na cruz, nos dando aí direito de salvação. Amém? Temos aqui a conclusão, mas eu quero aproveitar aqui esse 1 minuto que eu tenho para te agradecer você aí que ficou até aqui, aí no estudo dessa noite, no nosso canal. Deus abençoe, muito obrigado aí, você permitiu entrar dentro do seu lar com a palavra de Deus. Eu espero aí que na direção do Espírito Santo de Deus, né, eu vim aí conseguir tirar alguma dúvida sua, apesar que estamos repondo aqui a lição, né. Quiser aí dar uma conferida, se tá, né, certinho, pega a Bíblia aí, né? Vamos aí estudar em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos aí. Uma boa noite, né? E que o nosso bom Deus, né, venha aí realizar, né, de acordo com sua vontade, de acordo com o seu querer, né, nas nossas vidas. Amém? E que venhamos aí sempre estar preparado para receber, né, o de melhor do Senhor
para nossas vidas. Amém? Deus abençoe mais uma vez. Muito obrigado.